Sabe, a gente costuma pensar na ideia de controle como algo super prático e palpável. Uhum, bem material mesmo. Isso, tipo erguer uma parede. A gente empilha os tijolos, prepara o cimento, nivela ali a estrutura com aquela precisão matemática toda e pronto. E a sensação que dá é de que o mundo caótico lá fora fica totalmente isolado, né? Exato. O lado de dentro parece totalmente seguro. É uma ilusão estrutural super reconfortante. Mas, no fim das contas, é só isso mesmo, uma ilusão. Ah, sem dúvida. E é uma lente muito limitante para se observar a realidade, porque é toda baseada nesse conceito bem binário, sabe, de segurança versus perigo. Sim, a gente quer que tudo se encaixe. Pois é. A mente humana anseia por essa previsibilidade de planilha de Excel, aquela coisa de causa e efeito em linhas retas. Só que o problema é que a biologia e principalmente as emoções não operam pelas leis da física clássica. Uma louça total. E é exatamente quando a gente entra nesse território mais pantanoso das relações humanas e dos traumas invisíveis que toda essa engenharia rígida começa a rachar. Rachar feio, inclusive. Pois é, porque como a gente lida com a tensão entre esse nosso desejo quase instintivo de construir muros ao nosso redor e a absoluta imprevisibilidade que é estar vivo. É a grande pergunta. Exatamente. E para quem está ouvindo e já tentou planejar o futuro milimetricamente, só para ver a vida rir desses planos todos, a nossa imersão de hoje traz uma reflexão de peso. Ah, eu tô super animado para essa análise. Eu também. O nosso foco hoje é investigar a anatomia de um conto fantástico chamado Destino em Búzios. A missão desse nosso bate-papo é explorar como o texto pega aquele jargão duro da arquitetura e da construção civil e usa isso como uma grande metáfora. Uma metáfora brilhante, na verdade. Sim, uma metáfora para a vulnerabilidade, para o trauma e para o verdadeiro custo da conexão humana. Olha, eu diria que a sacada genial dessa obra é justamente pegar o concreto, sabe, o material mais frio e impessoal que existe, e transformar isso numa lupa para examinar as nossas fragilidades. Aquelas fragilidades que a gente faz de tudo para esconder, né? Exato. É uma dissecação muito profunda do que significa tentar blindar a própria mente contra o mundo. E o conto já joga a gente direto na vida da Clara Mendes. Ela é uma intérprete de 24 anos que mora no Rio de Janeiro. E a rotina dela é tipo uma linha reta, quase anestesiada mesmo. Ela passa os dias trancada no escritório traduzindo uns contratos super maçantes. Sim, e para tentar escapar dessa realidade, ela fica imaginando a própria vida como se fosse um daqueles filmes antigos e glamurosos. Ela mesma se enxerga como uma figurante na própria história. Que é muito triste se a gente parar para pensar. Muito. Mas aí surge a oportunidade de ruptura. A chefe dela oferece um contrato temporário, de 3 meses, para ela trabalhar como intérprete bilíngue num hotel boutique de luxo que está passando por uma grande expansão lá em Búzios. Mas nota uma coisa aí. A aceitação dela não é só motivada pela mudança de cenário, sabe? Não é só querer fugir do calor do asfalto carioca. Ah, com certeza, tem muito mais por trás. Tem. A motivação dela é estritamente psicológica. A Clara, ela meio que projeta nesse convite o conceito do inesperado. Uhum. Ela quer que algo aconteça. Exatamente. Ela quer desesperadamente que algum evento externo force a vida dela a sair daquele roteiro metódico que ela mesma ajudou a criar. Certo. Vamos desempacotar isso então. Porque a narrativa constrói um contraste visual imediato assim que ela pisa no hotel. O choque de realidades. Isso. De um lado a gente tem a Clara. Se a gente for usar a metáfora da obra, ela é como se fosse um terreno recém-limpo, sabe? Uma tela em branco totalmente disposta a absorver a experiência. E do outro lado, a gente tem a muralha. Exato. Quando ela entra no saguão, ela dá de cara com o Ricardo Valente. Ele é o arquiteto que está chefeando a expansão do hotel. E o Ricardo age, assim, de forma muito literal, como um inspetor de obras tentando encontrar falhas estruturais críticas em tudo. E em todos ao redor dele também. Sim, ele é muito severo. A regra dele é disparada logo de cara como um aviso militar. O trabalho e eficiência vêm muito antes de qualquer pôr do sol maravilhoso ou distração. Mas eu iria além nessa análise dele. A postura do Ricardo não é só sobre perfeccionismo corporativo.
Ele avalia a Clara como se ela fosse tipo um material de baixa qualidade entregue ali no canteiro de obras. Nossa, é uma hostilidade bem pesada. Muito. E essa hostilidade inicial não é uma simples falha de educação. É um mecanismo de defesa muito ostensivo dele. Para manter todo mundo à distância. Isso. Ele deixa super claro que erros de comunicação com os investidores estrangeiros podem custar meses de planejamento. E isso demonstra uma obsessão até doentia em mitigar riscos. Ele meio que terceiriza a própria ansiedade na forma de controle de qualidade, entende? Nossa, faz todo sentido. Mas manter essa armadura intacta no papel, na teoria, é uma coisa. Eu fico pensando, como é que isso se sustenta sob a pressão de uma sala cheia de investidores reais e com muito dinheiro envolvido? Aí é que o texto brilha, porque a narrativa pega essa tensão teórica e leva direto para o campo de batalha corporativo no dia seguinte. O saguão enche de investidores americanos e canadenses, e o Ricardo está visivelmente tenso com a situação. E ele demanda que a Clara faça uma tradução sobre drenagem estrutural e sustentabilidade que seja cirúrgica. Sim, ele exige frieza total. Ele avisa ela nada de floreios, nada de interpretação livre. Ele quer as palavras exatas, puramente técnicas. E o que é fascinante aqui é a subversão de expectativa que a Clara promove nessa hora. Porque ela percebe que aquela tradução literal, fria, do jeito que ele exigiu, estava fazendo o grupo perder o interesse. A sala estava totalmente desconectada da apresentação, né? Emocionalmente, pelo menos. Totalmente. E aí, o que ela faz? Em vez de recuar diante da ordem do arquiteto, ela pega um termo técnico lá sobre a fundação do projeto, que era o que estava causando confusão, e ela simplesmente improvisa. Ela é muito rápida no gatilho. Ela desenvolve toda uma analogia usando as rochas locais ali de Búzios, falando sobre a resistência natural do solo de frente para a erosão. Tudo isso para explicar o conceito arquitetônico. Exato. E ela usa a própria linguagem dele, a engenharia e a resistência dos materiais. E isso muda completamente a temperatura da sala. Os investidores compreendem a visão, não só a matemática fria da coisa, e ela ganha a aprovação deles na mesma hora. E ganha o respeito do Ricardo também, mesmo que a contragosto. Mas, o que me deixa pensando é a reação do Ricardo logo depois disso. Porque durante uma pausa, enquanto eles estão ouvindo o mar bater nas pedras, ele suaviza a postura por um segundinho e comenta que ela entende muito mais de engenharia do que deixa transparecer. Uma frase bem carregada. Sim, e... Peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Manda ver. Será que o Ricardo realmente ficou impressionado com a capacidade dela de reter aquele vocabulário técnico todo de drenagem? Ou será que ele ficou absolutamente aterrorizado com a facilidade com que ela conseguiu ler o estado emocional dele e da sala inteira? Olha, essa é a grande questão da primeira metade da história. E eu acredito firmemente que seja o pavor de ter sido lido. Porque ele odeia ser vulnerável. Exatamente. Pense bem, o Ricardo estruturou toda a identidade adulta dele ao redor de elementos que podem ser medidos, pesados e calculados. Essa precisão técnica é o muro que separa ele do fracasso. É o escudo dele. É o escudo. Então, quando a Clara domina esse mesmo jargão técnico, mas usa isso como uma ferramenta de conexão humana, de empatia e fluidez, ela invade a fortaleza dele. Ela usa as próprias armas dele. Isso. Ela usa o código-fonte que ele mesmo programou para desarmar o cara em público. Sensacional. É um nocaute intelectual mesmo. E a Clara prova para ele que a sensibilidade de ler a sala não é um obstáculo para a eficiência técnica. Na verdade, é exatamente o que faz a técnica funcionar no mundo real. E ele sente o golpe. Tanto que ele chega a perguntar num tom assim de quase brincadeira o que mais a curiosidade dela conseguiu descobrir sobre ele. E a Clara pensa em responder a verdade nua e crua, que ele é um homem tentando erguer camadas e mais camadas de concreto armado ao redor do próprio peito. Mas ela não fala isso. Não. Ela recua e só diz que ele trabalha demais para alguém que está cercado por um oceano tão bonito. E esse recuo dela é muito inteligente. Ela percebeu a rachadura na armadura dele, mas ela sabe que bater com o martelo agora só faria ele despejar ainda mais cimento por cima. Sim, ele ia se fechar completamente. Com certeza. O choque de visões de mundo foi estabelecido no nível verbal,
Mas a narrativa entende muito bem que discussões de escritório raramente mudam a essência de alguém que é tão blindado assim. Exatamente. A engenharia linguística só leva a gente até a página 2, né? Para alguém tão obcecado por prever todas as variáveis logísticas, o confronto definitivo não ia poder acontecer dentro de uma sala de reuniões com ar-condicionado. Precisava de um catalisador externo bem forte para forçar a barra. E aí o texto introduz a própria geografia e o clima de Búzios, não só como um cenário paradísico de fundo, mas como um verdadeiro agente disruptivo, como a força da natureza que literalmente quebra o quadro de luz. Eu até diria que a natureza age como o verdadeiro antagonista do Ricardo nessa parte. Antagonista no melhor sentido possível, sabe? De forçar o personagem a se mover e sair da zona de conforto. Acontece um apagão generalizado no hotel no final da tarde. E o instinto imediato do Ricardo é o gerenciamento de crise. Ele entra no modo inspetor de obras de novo. Total. Ele comanda que a Clara desça com ele até a casa de máquinas, que fica num canto super isolado da Praia da Ferradura, para ela ajudar com a tradução nos manuais lá dos geradores de emergência. Só que aí esbarram num problema físico. Isso. Quando eles tentam cruzar a faixa de areia, a maré está incrivelmente alta. As ondas bloqueiam o acesso direto, a água bate com força nas pedras e fecha totalmente o caminho. E o Ricardo entra num estado de pura frustração com isso. Nossa, ele fica maluco. Ele chega a chutar uma pedra, super irritado com aquele obstáculo. Porque é uma coisa que uma planilha de gerenciamento ou um cronograma bem feito simplesmente não tem como resolver. E olha, se a gente conectar isso a um panorama maior, o simbolismo da maré alta aí é o grande coração metafórico desse conto. O oceano como aquilo que não se controla. Exatamente. O oceano é a representação máxima daquilo que não obedece a prazos, que não assina contratos e que não cede de jeito nenhum à vontade humana. A ilusão de controle dele vai para o espaço. Colapsa totalmente diante de alguns litros de água do mar. A maré vira a manifestação física de todo o caos que ele passou os últimos anos tentando banir da vida dele. E é aí que a Clara entra. Não como uma intérprete de idiomas dessa vez, mas como a intérprete daquela situação inteira. Ela lê o momento perfeitamente. Sim, em vez de entrar do pânico logístico dele, de ficar nervosa junto, ela toma uma atitude minúscula, mas radical. Ela tira as sandálias, pisa ali na areia úmida e solta uma das frases mais marcantes do texto. Que frase incrível, por sinal. Demais! Ela diz, abre aspas, às vezes o universo nos força a parar porque estamos correndo na direção errada. Fecha aspas. Ela basicamente exige que ele esqueça a manutenção dos geradores por 10 míseros minutos e preste atenção no céu alaranjado e no impacto do oceano nas pedras. E a rendição dele é tão palpável nessa cena, o fato dele simplesmente obedecer, de também tirar os sapatos e deixar a água gelada tocar os pés. Isso é o desmoronamento completo da figura daquele arquiteto intocável. Ele está sendo forçado a se aterrar no momento presente, né? Exato. Ele pisa no mundo real. E a confissão que vem logo em seguida é dolorosíssima. Ele admite ali para ela que não olha para uma paisagem de verdade há anos. E o motivo? Porque ele estava ocupado demais consertando o que havia quebrado dentro dele. Nossa, é um nível de exaustão emocional que pouquíssimas pessoas admitem em voz alta. E é nesse estado de desarmamento absoluto que acontece o primeiro beijo deles. E o texto é muito cuidadoso nessa hora. Muito. A autora toma o cuidado de não retratar isso como se fosse um troféu, sabe? Ou uma conquista romântica clichê de filme. É mais como o colapso de uma barragem mesmo. Uma rendição dos dois lados, né? Isso. E depois do beijo, com aquele som das ondas de fundo, o Ricardo confessa que, pela primeira vez em muito tempo, ele não está sentindo a necessidade de que o amanhã chegue logo. Aquela urgência crônica dele desapareceu. Sim. Só que, bom, na arquitetura de qualquer narrativa que se preze, assim que uma defesa tão massiva é derrubada, a gente precisa inspecionar o que estava escondido lá atrás dela, né? Com certeza. O foco tem que mudar das ações do presente para cicatrizes do passado. O leitor precisa saber o porquê dessa barragem toda precisar ser tão espessa para começo de conversa. Por que ele construiu tantos muros? Exato. E sem esse mergulho no passado, o comportamento obsessivo do Ricardo podia muito bem soar só como uma teimosia injustificada. Ou só mais um traço de um cara workaholic meio genérico. Pois é.
Mas o conto entende isso perfeitamente e muda o cenário. Sai daquela imensidão aberta da praia e vai para um espaço altamente claustrofóbico e íntimo. Um jantar na casa de veraneio da família dele. Que fica no alto de um mirante, completamente distante de todo o caos e do barulho lá do hotel. E longe dos investidores e das planilhas também. A vulnerabilidade finalmente ganha espaço para respirar nessa cena. Nossa, e aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a revelação que ele faz é devastadora. O Ricardo explica para Clara como foi que ele se tornou esse tal homem de concreto. Ele nem sempre foi assim. Não. Há 5 anos ele conta que não era esse sujeito cínico e frio. Ele tinha projetado um centro cultural em São Paulo. Era um projeto puramente passional. O grande objetivo era revitalizar toda uma comunidade carente. Mas aí aconteceu o pior pesadelo de qualquer pessoa que trabalha com construção. Sim, houve uma falha estrutural gravíssima no prédio, a estrutura simplesmente não suportou e o prédio caiu. E é crucial entender que não foi um mero erro de cálculo da parte dele. Ele relata para Clara que houve um desvio massivo de verbas pelos próprios sócios dele. Uma traição pelas costas. Exatamente. Compraram materiais muito mais baratos, de baixa qualidade, sem ele saber, e quando o prédio cedeu, pessoas se feriram gravemente. A reputação profissional dele, o nome que ele construiu, desmoronou junto com aquelas paredes de concreto. O trauma aí não é só o fracasso da obra, é a traição profunda das pessoas em quem ele confiava. E ele diz para ela que, depois daquele dia horrível, jurou nunca mais depositar sonhos no alicerce de nada na vida dele. O concreto virou o grande ideal de vida para ele. Sim, porque, nas palavras dele, o concreto não sofre, não se decepciona e não nutre falsas esperanças. É seguro. Ele passou a construir apenas o que era irrefutavelmente sólido e previsível. E a lógica por trás do trauma dele é de uma clareza cortante. O cérebro humano, quando é submetido a um estresse tão catastrófico assim, ele cria mecanismos de sobrevivência que são brutais. A paralisação emocional virou o jeito dele sobreviver. E isso era altamente funcional para ele. O problema é que a Clara recusa totalmente essa narrativa de vitimização endurecida dele. Ela não aceita. Ela inverte a premissa ali mesmo na hora. Sim, ela afirma olhando para ele que ele não é e nunca vai ser o concreto. Ela solta uma frase maravilhosa dizendo: você é o arquiteto que ainda consegue enxergar a beleza mesmo debaixo de toda a ruína. É lindo. Ela expõe a verdade de que a dor persistente que ele sente é a maior evidência empírica de que ele ainda se importa. Ele não virou pedra. Exatamente. Ele só tá com muito medo. Mas, se a gente analisar o comportamento dele sob essa nova luz, o Ricardo passou meia década inteira tratando o próprio coração, as próprias emoções, como se fossem uma constante auditoria de risco. É uma prisão, né? Sim, ele transformou a vida numa área de quarentena autoimposta. Mas eu levanto a bola para a gente pensar, até que ponto é ético ou mesmo justo projetar todos os escombros e toda a paranoia de um trauma profissional massivo na fundação de uma conexão humana totalmente nova. Essa é uma pergunta incômoda. Porque na tentativa de evitar um outro desastre a qualquer custo, ele estava punindo o próprio futuro por um crime que nem foi ele que cometeu sozinho lá no passado. A Clara não tinha nada a ver com os sócios dele. Você tocou no cerne da questão agora. É exatamente isso que a gente faz. Nós construímos defesas pesadíssimas para tentar manter a possibilidade da dor do lado de fora do nosso território. A gente levanta os muros. Levanta. Mas o que a gente convenientemente esquece de calcular na planta é que essas mesmas muralhas impenetráveis mantêm a alegria, o improviso e as conexões mais profundas trancadas do lado de fora também. Elas não deixam a luz entrar. Exato. Evitar o fracasso logístico ou emocional, tentando garantir que nada saia do milímetro planejado, não é um sinônimo de estar vivo. É só um sinônimo de estar preservado. Tipo um artefato intocável num museu. E a Clara funciona como esse espelho que força ele a reconhecer o quão morto ele estava por dentro de toda essa blindagem, né? Perfeito. Ela mostra o reflexo que ele não queria ver. Só que o tempo não dá pausa para a gente processar os nossos traumas em paz. O cronômetro ali da narrativa não perdoa os dois. E é quase uma ironia cruel, porque no exato instante em que essa confiança mútua é selada entre eles e a poeira daquele passado assenta,
A realidade bate na porta. E bate forte. Bate impondo seu limite mais duro, o calendário. Falta exatamente uma semana para o contrato temporário da Clara acabar. A alta temporada de Búzios está chegando ao fim e o mundo real, fora daquela bolha paradisíaca, começa a exigir respostas imediatas. E a narrativa precipita esse conflito final de um jeito muito engenhoso através de um fator externo. Surge uma ligação inesperada. É uma gigantesca construtora lá de São Paulo. E eles estão oferecendo para o Ricardo a supervisão integral de uma obra internacional. De proporções épicas, diga-se de passagem. Gigante. É o momento tudo ou nada da carreira dele. É a oportunidade de ouro servida de bandeja, né? A chance inquestionável de ele limpar de vez a reputação, esfregar o sucesso na cara daquela antiga sociedade que traiu ele e de enterrar o desastre de 5 anos atrás debaixo de toneladas de aprovação no mercado. Isso levanta um dilema moral e emocional fortíssimo sobre o que realmente constitui as nossas fundações na vida adulta. Sim, sobre o que a gente escolhe priorizar. Porque olha só, essa oferta internacional não é só um trabalho muito lucrativo. Ela é a materialização da validação externa. É o ego do Ricardo pedindo, implorando para ser restaurado perante a sociedade. E do outro lado da balança? Do outro lado, a gente tem o impacto de tudo que a presença da Clara simboliza para ele. A cura interna, o desapego desse controle doentio e a aceitação do risco vulnerável que é se relacionar. E como era de se esperar, o instinto de sobrevivência dele entra em pânico total. Ele não quer perder a Clara, óbvio, então a primeira reação dele é tentar anexar a Clara à ambição dele. Ele tenta encaixar ela no cronograma. Exatamente isso. Ele insiste para que ela vá junto, para que largue a rotina dela no Rio de Janeiro e acompanhe ele para esse super projeto internacional de longo prazo. Ele tenta, no fundo, transformar o relacionamento dos dois em só mais uma variável logística que ele consegue gerenciar e colocar na planta do novo arranha-céu dele. É o velho hábito voltando com tudo. E é aí que a Clara demonstra uma agência narrativa, assim, espetacular. Ela é muito firme. Muito. Ela rejeita a proposta dele. Mas não é por falta de afeto ou porque não gosta dele. Ela se recusa a abandonar a própria trajetória para simplesmente se tornar um acessório emocional na busca pessoal dele por redenção profissional. E com uma maturidade absurda, ela afirma para ele que ele jamais deveria recusar o sonho da validação externa por causa dela. Sim, ela libera ele da culpa. Isso. Ela deixa claro que não quer ser a âncora que impede ele de provar o próprio valor para a sociedade. Se for isso que a fundação interna dele realmente precisa para ficar em paz, ele tem que ir sozinho. E essa recusa dela é genial porque empurra a responsabilidade da escolha inteiramente para o colo dele. Ele não pode ter os dois mundos. Ele não pode ter o controle total e a entrega total ao mesmo tempo. Chegou a hora da verdade. Ele precisa decidir de vez. Ou ele vai gastar os próximos anos erguendo monumentos enormes para o mercado aplaudir, ou ele vai construir um lar interno onde ele possa de fato habitar e se permitir ser falho. E isso leva a gente direto para o clímax da história. Nós retornamos àquele mesmo mirante debaixo daquele céu aberto lindo de Búzios na última noite antes de a Clara ter que voltar para o Rio. E aí o Ricardo faz a grande revelação para ela. A decisão final. Sim. Ele conta, e com uma calma que a gente não via nele no começo da história, que ele declinou a proposta da construtora de São Paulo. Ele disse não para a obra internacional. E por que ele faz isso? É muito importante a gente frisar que ele não é só um sacrifício romântico raso, tipo filme de comédia romântica. Não mesmo. Tem muita profundidade. É o resultado de uma verdadeira epifania estrutural dele. Ele verbaliza a percepção duríssima de que o verdadeiro colapso da vida dele não foi o prédio de tijolos que desabou há 5 anos. Isso foi só o evento físico, né? Exato. O fracasso real, silencioso e contínuo foi a vida que ele se negou a viver durante toda essa meia década seguinte. Essa vida que ele colocou em suspensão permanente, enquanto tentava, de uma forma quase maníaca, construir uma prova irrefutável de que ele não era um perdedor. E a maior prova de que o Ricardo realmente mudou por dentro
não está apenas naquilo que ele rejeitou de bandeja, mas sim no que ele escolhe abraçar logo em seguida. Um novo rumo profissional. Ele revela para Clara os planos de assumir um projeto infinitamente menor e super longe dos holofotes internacionais. É para construir um centro comunitário numa área carente lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Um retorno às origens dele. Sim, ele abandona de vez a arquitetura de grife para voltar para aquela arquitetura que serve as pessoas. Aquele mesmo tipo de projeto passional que, ironicamente, tinha partido o coração dele lá atrás. E olha o detalhe crucial aí. É a forma como ele introduz a Clara nesse novo cenário da vida dele. É lindo. Ele não convida ela para ir de carona na garupa da ambição dele, como ele tinha tentado antes. Ele faz um convite para que os dois comecem do zero absoluto, para que construam o futuro lado a lado, a quatro mãos mesmo. Assumindo os riscos juntos. Sim, lidando com as intempéries diárias no mundo real. E o termo corporativo que ele usa para explicar isso, ele chama de uma realocação de prioridades. É genial essa brincadeira. É o vocabulário duro de negócios sendo totalmente subvertido na mais pura declaração de intenções que ele poderia fazer. O escudo de pragmatismo dele virou a fundação de um compromisso humano genuíno. E a Clara também tem o arco dela fechado aí, né? Com certeza. A Clara, que lá no comecinho do conto vivia esperando que a vida entregasse nas mãos dela um roteiro cinematográfico todo pronto e sem falhas, ela finalmente compreende uma coisa importante. Que não existe roteiro pronto. Que o verdadeiro inesperado não é um salvador romântico caindo do céu. O inesperado é arregaçar as mangas e escolher construir algo, dia após dia, ao lado de alguém que está aprendendo, a duras penas, a voltar a sonhar. A jornada dos dois se completa de um jeito muito bonito. O homem que queria controlar cada milímetro quadrado do mundo. Ele aceita a imprevisibilidade enorme de apostar num sentimento sem nenhuma garantia contratual. E a mulher que apenas traduzia a voz e a vida dos outros passa a ser coautora da própria realidade. É um desfecho muito forte. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo? No fim das contas, para quem acompanhou esse nosso mergulho e já se pegou tentando desenhar cada etapazinha do próprio destino, a lição central de Destino em Búzios é a compreensão de que a vida humana não é feita de plantas arquitetônicas à prova de falhas. Ela escapa ao nosso controle o tempo todo. Escapa sim. Aos prazos, às planilhas e a todas as barreiras de contenção que a gente inventa. A vida, na sua forma mais crua, exige a coragem absurda de assumir o risco gigantesco da conexão com o outro. É entender que a estrutura pode sim vir a desabar de novo, mas que a experiência transformadora de erguer algo autêntico justifica inteiramente o risco da queda. É a troca mais essencial que a gente pode fazer. Trocar a obsessão por um controle ilusório e inquebrável pela aceitação corajosa da nossa vulnerabilidade. Aceitar as nossas rachaduras. Porque é somente pelas rachaduras que a luz consegue de fato entrar e iluminar o ambiente lá dentro. Exato. Mas olha, antes da gente finalizar essa análise toda, eu quero deixar uma provocação final. Opa, adoro. É algo que não está escrito explicitamente nas páginas do conto, mas que reverbera muito forte quando a gente fecha o livro. A história termina com essa imagem belíssima. Clara e Ricardo ali sob as estrelas, planejando construir um futuro em conjunto. Mas quando a gente traz essa metáfora para o asfalto frio da nossa realidade diária, no exato instante em que nós finalmente criamos a coragem de derrubar com as próprias mãos aqueles muros pesados de proteção que passamos décadas erguendo para evitar a dor, a pergunta é: o que é que nós fazemos com as toneladas de escombros que sobram no chão? Será que é realmente possível ou até mesmo saudável limpar o terreno por completo e inaugurar uma relação a partir do chamado zero absoluto? É muito peso para ignorar. Sim. Ou será que as ruínas dos nossos fracassos passados, todos aqueles pedaços quebrados da nossa confiança, estão para sempre destinados a se tornarem a base invisível e subterrânea das nossas novas fundações? Fica aí a reflexão para cada um de nós mastigar. Muito obrigada por acompanhar e até a próxima imersão.